Vamos ter mais um minutinho de oração. Senhor, nós louvamos a Ti mais uma vez, porque temos tido a liberdade, Senhor, de nos reunirmos em Teu nome. A Tua palavra tem sido ministrada a nós. Teu Santo Espírito, Senhor, tem sido presente, maravilhoso, conselheiro e Deus forte, Senhor. O Senhor tem sido misericordioso para conosco. Por isso, nessa manhã, o Senhor é aquele que é digno de todo o nosso louvor, de todo o nosso reconhecimento e de toda a adoração, Senhor. Continua nessa manhã falando a nós, abrindo-nos, Senhor, a Tua palavra, nos ensinando, nos consolando, nos corrigindo e nos enchendo, Senhor, do Teu Espírito Santo, para que possamos servi-lo adequadamente, para que possamos viver, Senhor, de forma que agrade o Teu coração nessa terra, Senhor. Obrigado, seja conosco, seja com essa reunião. É em Teu nome que nós pedimos e agradecemos. Bom, irmãos, o título que eu pensei nessa mensagem de hoje é um pequeno texto, continuando aquilo que os irmãos já têm compartilhado a respeito do nosso estudo da harmonia dos 4 evangelhos. A gente ainda está considerando principalmente o Evangelho de João. E logo após aquele episódio que o Senhor conversa com uma mulher samaritana junto ao poço de Jacó, né, tem uma pequena inserção ali, a partir do verso 31, então, de João 4, que é esse texto que a gente vai estar conversando hoje. São poucos versículos, né, e a gente vai ler então esse pequeno trecho, né, que eu intitulei aí com esse nome. Eu acho que ele tem algumas lições para nos ensinar. E passando então para a leitura do texto, né? Eu estou transcrevendo aqui para os irmãos, mas quem quiser seguir na sua Bíblia também fique à vontade, né? Então, a partir do verso 31 de João 4, a Bíblia nos diz: nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, só para explicar o contexto, né? O Senhor chega no poço de Jacó, numa hora já bastante quente do dia, né? Provavelmente era próximo do meio-dia. Ele chega ali cansado, com sede e com fome, porque devia estar na hora do almoço também, né? E como não havia comida com eles, os discípulos saem, deixam o Senhor ali no poço de Jacó e vão até a cidade mais próxima, provavelmente Sicar, para comprar comida. E depois eles iriam voltar lá no poço para trazer a comida para o Senhor, né? Nesse ínterim, o Senhor encontra com a mulher samaritana, tem toda aquela conversa aqui que nós já vimos, né? E logo após então, quando os discípulos chegam, né, até o Senhor de volta, provavelmente trazendo comida, né? Com certeza, porque eles foram fazer isso, né? Então é desse momento que trata esse texto, tá? Então, neste ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Porque aparentemente o Senhor estava lá, eles trouxeram a comida e o Senhor não comeu, né? Mas ele lhes disse, o Senhor Jesus, né? Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então daqui sai o título da mensagem, né? Uma comida, o Senhor fala para eles: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Diziam então os discípulos uns aos outros. Então eles ficaram lá pensando: que comida é essa que o Senhor tem, né? Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Continuando o texto, diz: disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então o Senhor Jesus aqui, ele explica que comida é essa que ele está falando, né? E que ele fala que os discípulos não a conheciam, né? E o Senhor continua então, dizendo: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Então esse é o texto que a gente vai considerar nessa manhã, né? Bem curtinho. E a mensagem principal que tem aqui nesse texto é que existe uma outra comida, além da comida física, que o Senhor falou: olha, eu tenho uma outra comida para comer, né? E essa minha comida, ela consiste em fazer a vontade
daquele que me enviou a realizar a sua obra. Então, é um texto simples, né? Mas eu creio que ele tem muito significado. O Evangelho de João, né, ele tem algumas peculiaridades. O Evangelho de João, ele faz a sua narrativa, mas de tempo em tempo, ou de ponto em ponto, ele dá uma explicação. Ele parece que abre para aquilo que ele está falando, e ele começa a trazer algumas informações. Então, João se dá a liberdade, vou falar aqui, de interpretar as coisas, né? Traz informações adicionais, é como se fossem notas de rodapé, né? Então, João faz isso aqui também, um pouco, né? Então, para a gente pensar um pouco, o Senhor falando, olha, a minha comida, que vocês não conhecem, ela consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Então vamos pensar que nós temos dois tipos de comida. Aquela comida que os discípulos trouxeram para o Senhor, que ele falou, Senhor, come, né? E o Senhor aparentemente ele não tinha comido até aquele momento, né? Então nós temos uma comida para o corpo, uma comida física, que todos nós conhecemos. Desde que nós nascemos, nós convivemos com isso, né? A gente acabou de ganhar um neto agora, né? E nesse primeiro mês de vida dele, a maior luta tem que fazê-lo comer na quantidade correta, de forma adequada, né? Então, a gente já nasce, né? Na verdade, a gente não come só depois de nascido, né? A gente come desde lá dentro do ventre materno, né? Mas a gente faz isso a nossa vida toda. Existe essa comida física que nós precisamos, né? Então, considerando bem de forma simples, né? O corpo deve ter comida, né? É verdade que o homem não vive só de pão, isso é a palavra da Bíblia, né? O Senhor falou, olha, o homem não deve viver só de pão, né? Mas é igualmente verdade que ele não pode viver sem pão, né? Se queremos viver, devemos comer para viver. Mas não devemos comer para viver, mas não devemos viver para comer. Um trocadilhozinho, né? Não sei se os irmãos percebem a diferença aqui, né? Embora nós tenhamos um corpo, esse corpo precisa de comida física, né? Então nós devemos comer para podermos viver. Mas nós não deveríamos viver só para comer. O comer não é o nosso objetivo final. A nossa vida não foi feita para que nós comêssemos, embora comer seja importante. E eu queria fazer só um pequeno comentário aqui, que eu acho que é importante, principalmente no meio religioso e no meio evangélico. Às vezes nós temos uma tendência de desconsiderarmos algumas coisas que são naturais na nossa vida, né? Isso não é o foco da mensagem, mas é só para abrir um pequeno parênteses. Quem quiser talvez ter uma palavra um pouco mais específica sobre isso, né? Tem uma palavra que não sei qual dos irmãos compartilhou do Subirá há um tempo atrás, falando um pouco de saúde, de cuidar do seu corpo, né? E eu só queria fazer isso. Às vezes nós, cristãos, pensamos que algumas coisas nós não precisamos nos preocupar, né? Como comer adequadamente, como termos uma vida saudável, né? Às vezes a gente leva tudo assim o Senhor cuida, né? O Senhor faz. Então, nós vivemos de uma forma desleixada com relação às responsabilidades que nós temos para com o nosso próprio corpo, para com a nossa própria saúde, né? E depois a gente ora ao Senhor para que Ele venha consertar a nossa bagunça, né? Então, esse é um ponto de equilíbrio para nós, sabermos que nós necessitamos de uma comida. E quando eu falo comida, não é só comida, irmãos. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, precisamos cuidar da nossa alma, precisamos trabalhar adequadamente, precisamos estudar adequadamente. Então tudo isso são coisas que são necessárias para o nosso viver humano. E nós não podemos pensar que a nossa vida, essa vida que vivemos nesse mundo físico, né, ela simplesmente vai acontecer. E Paulo mesmo fala numa das suas cartas, ele falou, olha, quem não quiser trabalhar, que não coma, né? Você não quer trabalhar? Tudo bem, você vai falar, não, o Senhor vai me alimentar, né?
Então você não quer trabalhar, então você não come também, né? Então é só uma chamadinha nesse ponto, irmãos. Outra coisa, principalmente para os jovens, né? Falar, não vou estudar, não. Eu cheguei a pensar nisso quando era bem jovem e havia conhecido recentemente o Senhor. Falar, o legal é me dedicar ao Senhor em tempo integral, não preciso estudar, não preciso fazer, o Senhor vai voltar logo, né? E não queria me preocupar com essas coisas, né? Mas eu estou vivo até hoje. Se eu não tivesse estudado, talvez a minha vida seria diferente do que ela é hoje. Então só esse primeiro equilíbrio que eu acho que é bom que nós tenhamos, ok? Não trate o seu corpo de qualquer maneira, porque depois você vai colher as consequências no seu corpo, como doenças, como, enfim, uma série de coisas que, como eu disse, não é esse o encargo, mas acho que merece uma pontuação nisso, né? Para que nós saibamos que nós somos corpo e somos espírito, e nós precisamos cuidar tanto de uma coisa como de outra coisa, né? Mais uma pontuação aqui. Estou falando de comida agora propriamente, e ainda a comida física. O nosso corpo demanda continuamente por suprimento. Então, se eu não comer, eu posso ficar 2, 3 dias sem comer, 4 dias, alguns aí falam que chega até 40 dias sem comer, mas nunca vi, a não ser do que é relatado nos evangelhos com o Senhor, né? Nunca ouvi falar de alguém que ficou 40 dias sem comer, né? Mas ele demanda, se a pessoa não está comendo, o corpo está consumindo a energia que o corpo tem, até ele ficar totalmente desnutrido e morrer de fome, né? Existe então, o ponto que eu quero chamar a atenção é que o nosso corpo físico, ele constantemente está consumindo uma comida que nós devemos estar comendo, né? Então o pedido dos discípulos para com o Senhor, quando eles disseram ao Senhor, mestre, coma, foi bastante oportuna e natural. Não foi nada de errado os discípulos falarem para o Senhor Jesus, né? Coma, mestre, né? A hora da refeição havia passado, e ele deveria estar faminto e cansado, porque o Senhor era humano, tanto quanto nós, né? Depois ele ter caminhado, né? Não sei se a gente sabe, é óbvio, mas é bom notar que as viagens naquela época eram feitas a pé, né? Provavelmente eles se deslocaram até o poço de Jacó caminhando, né? E caminhar cansa, né? Debaixo de um sol também muito forte, né? Então o Senhor, ele estava com sede, o texto fala isso, né? Tanto é que ele pede água para a mulher samaritana, né? Ele estava com fome também, né? E estava cansado, né? O Senhor era alguém, um homem natural como nós somos, né? Então isso é uma coisa também que a gente deve lembrar, a humanidade do Senhor Jesus, né? E uma outra coisa também é que comer, né? Tomar refeição é uma coisa muito prazerosa, né? É para ser, né? Na nossa correria do dia a dia, às vezes não é, né? Mas principalmente nos finais de semana, quando a gente tem a oportunidade de reunir amigos, de reunir os familiares, né? Em casa, com uma certa frequência, a gente reúne toda a família para comer juntos, e isso é muito bom. Nós temos um tempo de comunhão, nós temos um tempo de nos alimentar, de nos saciarmos juntamente com os nossos familiares, os nossos irmãos. Então isso é uma coisa boa, comer é uma coisa boa, comer é uma coisa que nos traz prazer, além de nos sustentar, de dar condições para que o nosso corpo possa continuar vivendo e crescendo e se desenvolvendo. Então, mais um pontinho ligado a essa questão do comer, né, para a gente aplicar um pouco mais para frente. E agora vamos entrar nessa questão da comida desconhecida, que o Senhor falou então, que ele tinha uma outra comida e que os discípulos não conheciam, né? E ele explica então que comida era essa. Eu estou colocando aqui novamente o mesmo versículo, a minha comida, que o Senhor disse, né? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar, e aí eu coloquei entre parênteses mais duas palavrinhas que ajudam a gente a compreender o sentido dessa palavra realizar, né? Ela tem também esse sentido de completar e de terminar, né, a sua obra. Vamos ler esse verso de João 17, verso 4, Evangelho de João 17, 4, que diz mais ou menos isso.
Esse texto aqui é a chamada oração sacerdotal de Jesus, quando Jesus está conversando com o Pai, né? E ele fala então, em conversa com o Pai, né? Eu vou ler vou ler o versículo 3 também para pegar o contexto, né? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aí o Senhor fala: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então esse texto que o Senhor fala que a comida dele era fazer a vontade, esse fazer também tem o sentido de consumar, levar a cabo e terminar a obra que o Senhor Deus havia dado a Jesus. Então, só para a gente pegar um pouquinho mais o sentido desse, que comida era essa que o nosso Senhor disse que tinha, tá? Aí em azul tem mais uma outra tradução possível, né, para esse verso, que diz: o meu alimento é que eu possa fazer continuamente a vontade daquele que me enviou, tá? Então esse é o sentido, basicamente é esse, irmãos. O Senhor fala essa coisa simples: a minha comida consiste em fazer, em completar, em terminar a obra que meu Pai me deu para fazer. Eu vim aqui cumprir aquilo que o meu Pai me trouxe, né? E só então, irmãos, quais são as implicações dessa afirmação do Senhor para a nossa vida? Comer nós comemos todo dia, comer é uma necessidade. Será que para nós fazer a vontade do Pai é uma necessidade? A gente considera dessa forma? Senhor, eu não posso viver sem fazer a tua vontade. Eu não tenho contentamento se eu não fizer a sua vontade. Então, só uma coisa que assim, logo no comecinho dos evangelhos, o Senhor dá ele coloca essa pequena pérola, porque enquanto o Senhor estava com os discípulos nessa terra, Jesus fez muitas coisas, né? A gente vê ele, nesse princípio dos evangelhos, a gente está vendo o Senhor fazendo muitos milagres, sinais, né? Anda para cá, anda para lá. O Senhor andou muito no seu ministério de 3 anos e meio. Ele saía de Samaria, ia para Jerusalém, de Jerusalém ele voltava para Galiléia. Então ele se movimentava o tempo todo, né? Mas além disso, Jesus ensinava também. Por quê? Porque isso fazia parte da vontade de Deus para a sua vida, né? Então, a afirmação do Senhor, então, que o seu alimento era fazer a vontade do Pai. Quando a gente pensa em qual que é a vontade de Deus, então, em que é que o Senhor Jesus estava envolvido, em que é que ele esteve envolvido durante esses 3 anos e meio de ministério aqui na terra, entre os seus discípulos, né? Então, durante esses 3 anos e meio, Jesus viajou por toda parte fazendo o bem, ensinando as pessoas, pregando o reino de Deus, curando os enfermos e expulsando demônios. Então Jesus fez muitas coisas, mas em tese tem esse verso aqui de João 6, 29, o Senhor fala, respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Qual que é a vontade de Deus? Irmãos, a vontade de Deus é essa, está bem claro aqui nesse versículo. A obra de Deus, ou a vontade de Deus é essa, que todos creiam em Jesus, o qual foi enviado por Deus a essa terra. Tudo que coopera, tudo que trabalha no mesmo sentido, de que pessoas conheçam a Jesus como Salvador e Senhor, é a obra de Deus. Então, se nós não sabemos direito o que é a obra de Deus, ou qual é a vontade de Deus, uma coisa que pode nos orientar é: aquilo que eu estou fazendo coopera para que mais pessoas conheçam a Jesus? O testemunho que eu dou de vida
serve de incentivo, serve de divulgação de Jesus Cristo como Salvador do homem. A palavra que eu falo coopera para isso. O ensinamento que eu prego coopera para isso. Então, isso que orientou o Senhor Jesus no seu ministério nessa terra. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E a obra de Deus é essa, que creiais naquele que por ele foi enviado. Mais uma coisa. Tem um verso aqui em Salmo 103, verso 7, que diz o seguinte. Fala que Deus manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Então, Deus no Velho Testamento, quando ele aparece ao povo, ele fez duas coisas aqui, de acordo com esse versículo de Salmos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, mas aos filhos de Israel ele manifestou os seus feitos. Que diferença isso faz? Então tem só uma frasinha aqui para tentar explicar. Os filhos de Israel viram somente os feitos de Deus, ficaram felizes, mas logo se esqueciam deles. E um exemplo disso a gente sabe, estudando o Êxodo, a gente vê que quando Deus abriu o Mar Vermelho, que grande feito foi aquele. Quando o Senhor faz brotar água de uma rocha, que grande feito é esse, E vários grandes feitos que o Senhor fez no deserto junto ao seu povo. Mas tão logo passava-se algum tempo, parece que eles se esqueciam daquilo, Quando Moisés então subiu no monte, ficou 40 dias lá, eles falaram: o povo, pessoal, vamos fazer aqui uma imagem, vamos fazer um bezerro de ouro para nós aqui, porque aquele Deus que tirou da gente do Egito lá, sei lá, aquele Moisés também, eu acho que eles sumiram, Vamos cuidar aqui da nossa vida e vamos fazer ídolos para nós, E aquele Deus que abriu o Mar Vermelho, eles se esqueceram. Então, os filhos de Israel viram somente os feitos de Deus. Moisés conhecia os caminhos de Deus. Eu estou colocando entre parênteses aqui os seus princípios e a sua vontade. Foi revelado a Moisés aquilo que estava no coração de Deus. E isso fez com que Moisés não se esquecesse de Deus. Com que Moisés se comprometesse com os princípios de Deus e se comprometesse com a vontade de Deus. Da mesma forma, quando Jesus anda no meio dos discípulos aqui, ele fez muitos milagres, ele fez muitos sinais, curou muitas pessoas. Quantas destas se tornaram seus discípulos? Quantas destas compreenderam quem era Jesus e passaram a viver por ele e passaram a ter esse mesmo sentimento que Jesus demonstra aqui nessa passagem, de que eu tenho uma outra comida, e essa minha outra comida é fazer a vontade de Deus. Porque normalmente quando a gente está preocupado com sinais e quando a gente está preocupado com milagres, nós estamos principalmente preocupados conosco mesmos. Todas as pessoas, não todas, mas uma boa parte das pessoas que procuravam a Jesus é porque elas tinham um problema. Elas chegaram até o Senhor: Senhor, eu estou doente, Senhor, eu tenho um filho assim, Senhor, eu tenho um servo assado, cura, Senhor, tem pessoas possuídas pelo demônio. Então elas estavam em princípio preocupadas consigo mesmas, e não é errado. Todos nós sofremos problemas nessa vida que nós temos, e não é errado nós levarmos tudo isso diante do Senhor. Então isso é legítimo, como comer é legítimo. Mas o principal, irmãos, é que nós também tenhamos uma outra comida, e que nós ansiemos, que nós tenhamos um desejo por essa outra comida que o Senhor Jesus manifestou nesse episódio. Então quando os discípulos chegam para o Senhor e falam: Senhor, come, mestre, o senhor está aí, o senhor está com fome, coma. E eu só estou imaginando aqui, talvez o Senhor estava olhando lá com eles e falando: eu estou satisfeito, eu já comi uma comida que vocês não conhecem. Talvez vocês estejam também satisfeitos, mas com uma outra comida.
Essa outra comida que vocês comeram, ela é importante sim, mas eu estou satisfeito no meu espírito, eu estou feliz no meu espírito, eu estou realizado no meu espírito, porque eu tive um momento e uma comunhão maravilhosa com uma mulher samaritana, que não era lá uma grande pessoa, ela não tinha uma moral tão elevada assim, né? Ela provavelmente não, ela confessou que já tinha tido 5 maridos, né? Ela não era exatamente um modelo de mulher, né? Mas ela pôde perceber que eu sou o Messias. Ela pôde pedir, falou: Senhor, me dá dessa água que me faz viver eternamente e não ter mais sede. E além disso, ela saiu daqui agora, foi lá para a cidade contar o testemunho dela. E Jesus falou: isso é comida para mim, isso alegra o meu coração, isso me traz satisfação. E por isso que eu tenho uma outra comida que me traz prazer, que me fortalece, que alimenta. E talvez seja a mesma comida que alguns irmãos nossos do passado, que mesmo quando a mais provável iminência que ia acontecer na vida deles é que eles iam se tornar comidas de leão, eles seriam entregues para serem comidos por leões, ou que eles seriam queimados vivos para iluminar as ruas de Roma. Talvez o que sustentou cada um desses irmãos foi essa comida. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Então, irmãos, isso é uma coisa poderosa na nossa vida. Isso vai nos dar fortalecimento para os nossos joelhos trôpegos, vai nos dar consolo quando nós estivermos desconsolados, vai nos dar esperança quando estivermos sendo tratados e testados. Eu tenho uma outra comida que não é dessa terra, que é fazer a vontade do meu Pai. Entrando um pouquinho mais nessa questão da vontade de Deus, através da história humana, Deus tem estado trabalhando firmemente com o objetivo de salvar e restaurar o homem perdido, para trazê-lo de volta a um estado de santidade a ponto de que seja a noiva esposa de seu filho, não individualmente, mas como um ser corporativo. A salvação de Deus, irmãos, não é simplesmente, e simplesmente eu sempre falo que é entre aspas, para nos salvar da condenação do inferno, mas é principalmente para nos fazer santos, para que nós sejamos noiva de Jesus. Isso não é pouca coisa. Então, se você ainda não conhece a Jesus, se você ainda não conhece o propósito de Deus para a sua vida, eu quero dizer para você nessa manhã, que Deus te criou para que você um dia pudesse estar na presença dEle, não como uma pessoa, somente uma pessoa humana, que seja boa ou seja ruim, que seja assim, que seja assado, mas Ele te criou para que você seja filho ou filha de Deus, e mais do que isso, Ele quer te salvar e te restaurar, para que você possa ser noiva e esposa do Filho de Deus. É esse o desejo de Deus para com a vida de cada um dos homens, e é isso que Deus tem feito desde quando Ele criou o homem lá no Jardim do Éden, e a Bíblia fala que Deus trabalha até hoje, e Jesus também dizia: eu também continuo trabalhando até hoje. Para quê? Para fazer justamente isso, para transformar cada um de nós individualmente em santos, não santo no sentido carola,
Não santo no sentido de que é bonitinho e que não erra, que é perfeito. Santo no que diz respeito a ser separado para Deus. Santo no sentido de que daquele que se preocupa com Deus e que tem um relacionamento com Ele e que tem um desejo de estar junto com Deus. Então, de fazer de nós individualmente santos e fazer de nós, quando nós nos tornamos igreja, quando nós somos uma comunidade, nós temos uma comunidade que vai ter o privilégio de ser esposa de Jesus Cristo. Deus quer se misturar com o homem. Ele quer se casar com o homem. Então Deus, ele fala: Jesus, você vai para a terra preparar a sua própria noiva. Já que de todos os homens que foram criados, todos eles caíram, todos eles pecaram, todos eles foram destituídos da glória de Deus, você agora tem uma obra de restaurar todas essas pessoas, ou todas aquelas que quiserem, e desse povo você vai fazer uma noiva para você mesmo, e você vai se casar com ela, da mesma forma que Adão casou-se com Eva, e se tornaram ambos uma só carne. Jesus quer se casar com a sua igreja e ter uma comunhão de uma só carne com essa igreja. Então a vontade de Deus para comigo e para com você, ela chega nesse ponto. Se você não conhece esse Senhor, abre o seu coração para Ele, busque-o, porque você vai encontrar essa vontade de Deus na sua vida. Jesus veio então ao mundo para salvar individualmente os pecadores, nos quais nós estávamos incluídos, fazendo deles corporativamente sua noiva. Para isso, após Ele nos salvar, Ele transmite a sua vida e natureza para nós. Como que Ele transforma um pecador em santo? Jesus pega a sua própria vida e a sua natureza e a sua santidade e transmite para os homens. Como isso é possível? Isso é possível pelo novo nascimento que nós já vimos. Isso é possível pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Por que Jesus teve que morrer na cruz? Porque na cruz Ele tornou possível que os nossos pecados fossem perdoados pelo derramamento do seu sangue, que a sua vida fosse derramada para que nós pudéssemos beber da sua vida, e que nós pudéssemos ter então a sua vida e natureza. Dessa forma, nós somos regenerados, nascidos de novo, para podermos então ter o privilégio de sermos semelhantes a Ele, sermos parecidos com Jesus, em natureza, em caráter, em santidade, e dessa forma podemos nos casar com Ele, porque Jesus não se casa com uma noiva qualquer. Ele se casa com uma noiva que é par dele, que tem a mesma natureza que Ele, que tem a mesma santidade que Ele, e tem a mesma glória que Ele. E isso é o que Ele está fazendo hoje, que Ele começou a fazer lá há mais de 2000 anos atrás, e continua fazendo até hoje, nas nossas vidas, para que nós sejamos tal noiva. E isso é o que Jesus faz na nossa vida hoje. Então é por isso que João nos mostra. Então, voltando um pouquinho para trás, desde o começo do Evangelho de João, João nos mostra que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não estou falando de sinais aqui, Logo no começo de João, do Evangelho de João, fala lá: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele apresenta um cordeiro para tirar o pecado do mundo. Ele mostra também que Ele é o verdadeiro tabernáculo, onde temos a presença de Deus e a habitação de Deus. É em Jesus que nós encontramos com Deus Pai. Não é através de qualquer outra pessoa, de qualquer outra coisa. Nós encontramos a Deus em Jesus, porque Ele é o verdadeiro tabernáculo. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e Ele manifesta a Deus para com os seus. Ele batiza com o Espírito, porque João também fala: olha, eu estou batizando vocês com água,
Mas depois de mim vem alguém que eu não sou nem digno de desatar as suas sandálias. Esse vai batizar vocês com fogo, com espírito. Ele que dá o novo nascimento. Ele finaliza a nossa vida de pessoas pecaminosas e humanas e nos dá uma nova vida, uma vida do alto, uma vida que desce dos céus e que enche o nosso coração e pode nos transformar em vida e natureza. E Ele nos santifica, preparando-nos para sermos desposados por Ele. Então, acho que já falei bastante desse ponto, né? Agora vamos para algumas aplicações desse texto que a gente tem considerado, né? Tem esse texto aqui: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Esse trecho aqui de João 6, de 26 até 27, ele acontece logo depois da multiplicação dos pães. Os irmãos devem se lembrar que o Senhor, uma vez, ele estava com uma multidão de seguidores, né, e já estava passando da hora de comer, e o Senhor fala para os seus discípulos: olha, precisa dar de comer para esse povo. E eles falam: Senhor, como é que a gente vai dar de comer para esse povo? Não temos comida, né? E aí o Senhor faz aquele sinal, aquele milagre, né, de multiplicar pães e peixes, e alimenta todas aquelas pessoas, né? Mas aí logo na sequência, é só para lembrar daquela questão dos sinais, né? E o Senhor fala para esse povo que estava atrás dele de novo, né? Ele fala: em verdade vos digo que vocês estão me procurando, não porque vocês viram sinais, mas porque vocês comeram, vocês encheram a pança, vocês estão atrás de comida, né? E aí o Senhor fala: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Então a ênfase aqui é: temos nós trabalhado, não pela vida que perece, mas pela vida que subsiste para a vida eterna? Para qual tipo de comida nós temos trabalhado e nos afadigado? Então é só para a gente poder pensar um pouquinho realmente no que é que nós temos investido a nossa vida. Quanto de energia nós gastamos para termos comida, ou conforto, ou posses, ou felicidade, ou coisas terrenas? E quanto é a energia que nós gastamos para fazermos a vontade de Deus? E quando a gente fala de vontade, de fazer a vontade de Deus, eu quero separar pelo menos em dois grupos. Um grupo, não de pessoas, mas uma ênfase, é uma ênfase pessoal, né? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que está acontecendo comigo? Quem sou eu? Quem sou eu como um filho de Deus? Eu tenho buscado a vontade de Deus? Eu tenho tido em Deus a minha satisfação? Eu tenho tido em Deus comunhão? A outra esfera de buscar fazer a vontade de Deus é para com as outras pessoas, né? Então eu tenho uma responsabilidade para comigo, mas também tenho uma responsabilidade para com os meus irmãos e para com as pessoas que estão próximas de mim, né? Então, essa aplicação, né? Você já conhece essa comida? Você pode falar, ou nós podemos falar, como Jesus falou: eu tenho uma outra comida, e essa comida, ela consiste em fazer a vontade de Deus, em cooperar com o meu Senhor para que Ele complete a sua obra, porque essa obra não está completa ainda. O Senhor tem levado a cabo a sua vontade e tem convidado a cada um de nós para que nós sejamos os seus cooperadores nessa seara. A gente vai falar de seara daqui a pouquinho, né? Para que a obra do Senhor seja completa. Quanto de energia eu tenho gasto disso? Quanto eu conheço dessa comida? Qual que é a vontade de Deus para mim e para com aqueles que estão próximos de mim?
Está cheio de devemos aqui, né? Devemos cultivar o apetite espiritual para alimentar-nos da vontade de Deus. Deixe a alma libertar-se de todas as influências grosseiras e do domínio dos apetites e paixões corporais, e isso a disciplinará para o gozo do puramente espiritual. Ou seja, com o que é que a gente gasta tempo? De novo, sempre com aquele equilíbrio, irmãos. Não quero dizer que nenhum de nós aqui é anjo, nenhum de nós aqui vive sem comida, vive sem saúde. Todos nós dependemos dessas coisas, né? Mas, de novo, eu tenho uma outra comida pela qual eu me dedico e na qual eu estou imbuído. Para que eu vivo? Onde eu quero chegar? O que Deus tem para fazer na minha vida? Então, é bom nós pensarmos um pouco, né? Não ficarmos nos desviando. E quantas coisas tem para nos desviar hoje em dia do propósito de Deus? É guerra para cá, guerra para lá, é Covid, é trabalho, são problemas de saúde, são problemas de familiares, né? Mesmo, eu vou falar muito de neto, né? Tem jeito, né? Então, as preocupações com os filhos, as preocupações com os netos, né? Com o bem-estar, né? Tudo isso é importante e devemos fazer. Só que essa não deve ser a nossa principal tarefa. A nossa principal satisfação deve ser aquela que é derivada de fazermos a vontade de Deus no nosso meio. Se desejamos ser semelhantes a Cristo, devemos nos alimentar da mesma comida que Cristo. Tem em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus, porque ele, subsistindo em semelhança de Deus, ele não ficou nessa posição, ele se esvaziou. Então, muitas vezes de nós também é exigido isso, né? Comermos a comida que o Senhor comeu, ou seja, fazer a vontade daquele que nos arregimentou, daquele que nos chamou. Como Deus, devemos fazer a sua vontade. A comida tem grande influência no crescimento da nossa alma. A comida inferior e adulterada torna a alma pequena e faz com que ela cresça para baixo. O que temos colocado para dentro da nossa alma? Que alimento nós temos jogado para dentro de nós mesmos? E aqui, chovendo molhado, né, irmãos? Leitura da palavra, comunhão com o Senhor, oração, vir às reuniões. Todas essas coisas fazem parte de nós nos alimentarmos da vontade de Deus. Lógico que elas não são suficientes. Nós precisamos ter um viver fora das reuniões. Precisamos ter um viver individual de comunhão com o nosso Senhor. Mas temos que ver o que temos colocado para dentro da nossa alma. Que tipo de alimento tem nos alimentado, né? O Evangelho é adequado para causar uma impressão imediata na mente dos homens. Então aqui é aquele texto que o Senhor fala do que... Vou pegar lá, voltar agora para João 4, verso 35. O Senhor fala, não... É engraçado que o Senhor, logo após ele falar que ele tem uma outra comida, né? O verso 34 ele fala, disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E aí ele fala, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? O que tem a ver colheita com comida? Quer dizer, tem, né? Porque se eu não colher, eu não como, né? Mas aqui o Senhor emenda uma coisa com a outra e fala, ele fala, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Provavelmente esse tempo aqui, né, era um tempo que não estava, na verdade, no tempo de colheita. Quem é da área agrícola aí sabe que tem tempo de plantar, tem tempo de colher, né? E você não vai querer colher no tempo de plantar, porque provavelmente a lavoura não está madura ainda, né? Mas o Senhor falou, olha, vocês não estão falando, não é
Lógico que precisa passar mais 4 meses ainda até que eu colha. Eu planto agora, daqui 4 meses eu colho, né? Mas o Senhor fala, olha, erguei os olhos e vede que os campos já estão prontos, né? Então, isso aqui é só aquela outra parte que, assim, fazer a vontade de Deus tem uma implicação para conosco, mas tem uma implicação para com os outros, né? Eu vou repetir então, o Evangelho é adequado, ou seja, ele é suficiente para causar uma impressão imediata na mente dos homens. Por que está escrito isso aqui? Porque às vezes a gente fica esperando, mas ainda não é tempo. Não está no tempo de semear, não está no tempo de colher, não é apropriado, né? Então não devemos esperar por algum período futuro, como se não pudéssemos esperar resultados imediatos. Creia na palavra. Creia no poder do Evangelho. Aparentemente, aquele povo perverso e ignorante, o povo lá de Samaria, né, pouco provavelmente seria afetado. A gente pode raciocinar, esse povo é um bando de misturados, né, como tinha a fama dos samaritanos. Esse povo aí não tem pedigree, né? Esse povo só quer saber do mundo. Então a gente... era pouco provável que esse povo seria afetado, mas ele se voltou para Deus, ouviu a voz do Salvador e veio em multidões ao Senhor depois do testemunho daquela mulher samaritana. Então o Senhor fala, erguei os olhos, ô discípulos, levantem a cabeça que vocês vão ver que tem uma colheita a caminho, ela tá acontecendo. Abram os olhos. Que males podem resultar de negligenciarmos o nosso dever? Quão facilmente Jesus poderia ter alegado que estava cansado, que estava com fome, que era considerado impróprio conversar com uma mulher sozinha, que ela era uma personagem abandonada e tinha pouca esperança de fazer o bem a ela. Jesus podia ter pensado assim, como talvez os seus próprios discípulos pensaram. Senhor, o que o Senhor está conversando com uma mulher? Que mulher que é essa? Né? O Senhor podia ter embarcado nessa, mas ele não embarcou. Ele falou, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então, nós também temos esse dever de pregarmos o Evangelho, de falarmos do Senhor para as outras pessoas. No entanto, Jesus, apesar do cansaço e da sede, e de todas as dificuldades do caso, se empenhou seriamente em buscar a conversão dessa mulher. E eis que o resultado foi glorioso. A cidade foi movida e uma grande colheita foi encontrada pronta para ser colhida. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Eu quero terminar só lendo esse texto aqui, então, de João 4, a partir do verso 39, que é o resultado que está sendo falado aqui, né? Depois então do testemunho da mulher samaritana, a Bíblia nos diz então, verso 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo pois os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias, e diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, voltando, irmãos, Jesus tinha uma outra comida, que naquele momento os discípulos ainda não conheciam. Hoje, Jesus continua tendo esse mesmo alimento. E nós, que nós tenhamos, pela misericórdia do Senhor, também essa experiência de considerarmos que fazer a vontade de Deus na nossa vida é um alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, e é a forma de nós cooperarmos com o Senhor na sua obra de salvar pessoas, santificá-las e entregá-las ao Senhor,
como noiva preparada, da mesma forma como o apóstolo Paulo disse, né? Que ele sofria as dores de parto até Cristo ser formado em cada um dos seus filhos, em cada um dos crentes, né? Que seja essa o nosso desejo. E não precisa ser através de grandes coisas, irmãos. Cada um de nós tem a possibilidade de cooperar com o Senhor segundo o dom que cada um de nós tem recebido do Senhor. E eu quero só dizer que na segunda-feira, essa que passou, eu fiquei muito satisfeito, feliz, contente, porque os irmãos compartilharam que foi feito um apelo à igreja de restaurarmos o ministério infantil, e que a igreja respondeu de forma muito bonita, muito pronta, né? E isso, irmãos, isso é ter aquela comida que o Senhor disse que tem. Às vezes você pode pensar que isso é pouco, mas isso não é definitivamente pouco. Cuidarmos dos nossos filhos, implantar no coração deles o temor do Senhor, o conhecimento do Senhor, nos importarmos com os nossos irmãos, recebê-los em amor, dividirmos as cargas uns dos outros, tudo isso, irmãos, está ao nosso alcance. A gente teve a semana passada de férias, né? Eu falo férias porque férias pode ser tão bom, pode ser tão ruim também, mas nós estávamos lá numa praia aqui de Santa Catarina deixa eu contar aqui, mas eram, acho que, eu tenho que contar aqui, 2, 3, 4, 5, 6, umas 7 famílias de casais, então só aí dá 14 pessoas adultas, devia ter mais tinha mais 2 avós, né? Sem os avós, tinha um monte de criança, né? Imagina a praia tinha 3, mais 4 são 7, mais 2 são 9, mais 2 são 11, mais 1 são 12, devia ter uns 12, 13 crianças, tudo da faixa etária de 9 para baixo. Mas dá trabalho, os irmãos devem saber, né? Dá trabalho, né? Fazer comida para esse povo, passar protetor e não sei o que, corre para lá, para cá. Mas tivemos bons momentos de comunhão, eram todos irmãos na fé. Não muitas vezes, não muitas noites, mas noites de comunhão com o Senhor, onde nós pudemos estar nos conhecendo, compartilhando do Senhor, da sua vontade, tendo comunhão. Isso também é fazer a vontade do Pai. Cada um cuidava dos seus filhos, cuidava do outro, um alimentava o filho de um, outro alimentava o filho do outro, as comidas eram, de repente junta tudo numa casa, depois juntava, a gente não estava tudo numa casa só, né? Mas era tudo muito próximo. Então, irmãos, essa comunhão que nós precisamos ter e cultivar como igreja, né? Nos sentimos responsáveis pelas vidas dos irmãos, dos filhos dos irmãos, né? E fazer com que a vontade de Deus seja feita não somente na nossa vida, mas na vida da nossa família e dos irmãos que estão próximos de nós. Então, fazer isso não é muito difícil. Basta nós nos dispormos ao Senhor e considerarmos que fazer a vontade de Deus é para nós tão importante como comer uma comida física, e é necessária para nos fortalecer, para que o nome do Senhor seja glorificado em nós. Amém.